Final do ano, estamos na DIC para conversar com o delegado André Borges Milanese, ele que é o coordenador da DIC na cidade de Criciúma. Trabalho altamente positivo durante o ano, mas como hoje estão completando 7 anos da morte do fuzil, caso Cooper-Minas, nós vamos conversar com o delegado André Milanese para saber se tem alguma novidade a respeito deste caso. Mas para você que não está mais ou menos ao par da situação, vamos recordar um pouco desse caso com o repórter João Zanini. 28 de dezembro de 2014, 11 horas da noite de um domingo. Fernando Gomes Marques, conhecido como Fuzil, então vice-presidente da Cooper-Minas, é morto a tiros enquanto estava no pátio de sua residência, no bairro Ana Maria, com o cachorro. Mais de 6 anos depois, nossa equipe volta ao caso, que foi arquivado pela Polícia Civil por falta de provas que incriminassem o assassino. Delegado André, o que é que a polícia conseguiu apurar em relação ao caso do fuzil na época dos fatos? Bem, essa investigação ela perdurou por mais de 2 anos. Né? O fato ocorreu em dia 28 de dezembro de 2014 e o inquérito foi finalizado em março de 2017. Nesse período, nós investigamos mais de 30 pessoas que poderiam ter alguma participação ou interesse na morte do Fernando vulgo Fuzil. As imagens da perícia no local de crime mostram um pouco do que se passou naquela noite. O portão da frente da casa ficou danificado pelos tiros, dos quais 9 atingiram a vítima. O corpo ficou caído no local. Esposa e filha estavam em casa. A filha, em choque, viu parte da cena. A mulher chegou depois e amparou a criança, na época com 12 anos de idade. Prezava muito pela família, sempre fui um bom filho, um bom irmão, um cara que sempre me ensinou a levar a vida pelo caminho certo, buscar sempre pensar bem antes de tomar alguma atitude, tomar a atitude sempre certa, sempre respeitar os pais, né? Eu sempre respeitei ele, por ele ser o meu irmão mais velho, sempre respeitei ele, sempre espelhei nele. Sempre foi um bom pai pela filha que hoje está criada, com de idade já. Está caminhando no caminho certo, como o pai dela mandou, ensinou e tudo. E hoje o vazio que ele deixou na família, a gente sentiu assim um reflexo da pessoa que ele era. Doutor André, DIC, resolutividade quase que 100%, trabalho incontestável, positivo na sua coordenação. E com relação a este caso do fuzil, me parece que é um dos poucos casos que ainda estão lá para trás, mas que não foram resolvidos ainda. O que o senhor tem de novidade ou nada? Esse caso do homicídio do fuzil ele foi exaustivamente investigado na época dos fatos. Interrogamos várias pessoas, todas as pessoas que trabalhavam na cooperativa, que era da diretoria, foi usado todas as técnicas investigativas, né? Mas infelizmente não se chegou à autoria, né? Não se conseguiu identificar quem foi o autor do crime. Muitas denúncias chegaram, né? Foi feita várias mandados de busca e apreensão, interceptado alguns telefones, realmente foi mexido bastante nesse caso, mas não se conseguiu esclarecer, e essa investigação está encerrada já há mais de alguns anos já, né? E até agora não veio nenhum fato novo que justificasse a reabertura da investigação. Se por acaso surgir uma informação que nós entendamos relevante, né, que possa apontar um autor, né, a investigação pode ser reaberta a qualquer momento. Muito bem. Portanto, se alguém que assiste agora o Linha Verdade tiver alguma novidade, de repente alguém que guardou lá do passado uma informação, ficou com medo na época de aparecer, de divulgar, claro que aparecer não vai, um trabalho feito em sigilo pela DIC, procura o delegado André para, quem sabe, reabrir este caso e chegar a um desfecho. Doutor André, e um balanço seu nesse momento, hoje estamos na última semana do ano, com relação às operações da DIC em 2021? Vou tratar especificamente sobre os crimes de morte violenta, né? Em Criciúma esse ano foram 9 mortes violentas, que pode se configurar homicídio, latrocínio ou confronto com a polícia. Tivemos 6 homicídios, 6 mortes, decorrente de uma rixa, motivo passional, disputa de tráfico. Desses 6 homicídios, 5 estão esclarecidos, com os autores identificados e presos. Apenas o último, que foi pouco mais de um mês, o caso do bairro Quarta Linha, da vítima Marcelo, ainda está em investigação.
Esse número de 6 homicídios é bastante positivo para a cidade. Nós tivemos uma redução de 50% de 2020 para 2021. Em 2020 tivemos 12 homicídios, que já era um número bastante baixo para uma população de 220 mil habitantes, e esse ano tivemos apenas 6. Esse é um índice que vai com certeza colocar Criciúma entre as cidades com um índice mais baixo de número de homicídios por população de todo o Brasil. Isso nos orgulha muito, é fruto do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, do IGP, que é o nosso órgão de perícia, do sistema prisional também, do Ministério Público, Poder Judiciário, todas essas forças públicas aí, de segurança pública trabalhando unidas, resultou nesse número bastante positivo. Fazendo uma comparação com um pouquinho mais de tempo, em 1915, quando eu comecei a trabalhar na DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, nós tivemos 56 homicídios na cidade. Então, em 6 anos, uma redução de quase 900%. De 56 homicídios em 2015, baixamos para apenas 6 homicídios esse ano, que é um número louvável. Nos 18 anos como delegado de polícia aqui na região, nunca teve um ano com tão poucos homicídios na cidade. Então, isso aí parabenizar não só os órgãos de segurança, mas toda a população aí que é ordeira, que está pacífica, né, que continue assim. Além dos 6 homicídios, tivemos um latrocínio, que é o caso de um roubo seguido de morte, né, que foi o caso do começo do ano, praticado aqui na Bairro Operária. Esse caso também, os 2 autores foram identificados e estão presos. E tivemos ainda mais 2 mortes, que foi o confronto de bandido com a Polícia Militar, que resultou em 2 mortes, né, de confronto armado, né, que 2 pessoas foram mortas, né, e se evidenciou pela investigação, pelos fatos, que os policiais agiram aí dentro do estrito dever legal, né, ou com uma legítima defesa dos policiais ou de terceiros. Então, 9 mortes na cidade, 6 homicídios, com 5 esclarecidos, 1 latrocínio e 2 confrontos com polícia militar. Doutor André, claro que passou na minha cabeça agora um filme, porque esses anos todos, pelo menos nos últimos 17 anos, o Linha Verdade tem estado lado a lado com a Polícia Civil nesse trabalho. A polícia aprende, o Linha Verdade está aqui para divulgar, para mostrar o trabalho da polícia. E a gente lembra que, realmente, o senhor fala, há anos atrás, havia uma movimentação muito grande de crimes e assassinatos aqui na cidade. Na verdade, doutor, o que se deve exatamente a essa diminuição tão brusca, assim, tão grande, né? Eu acho que, em boa parte, se deve ao trabalho da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, que tem esclarecido os crimes. Não há mais aquele sentimento de impunidade, né? Muitas vezes ocorriam vários homicídios no ano, adolescentes vinham aqui assumir o crime e a coisa meio que acabava por aí. E agora não, agora os crimes estão ocorrendo, a polícia está identificando, o Ministério Público está denunciando, está deferindo os nossos pedidos de prisão, o Poder Judiciário está sendo favorável ao pedido e as pessoas estão sendo presas, então não há mais aquele sentimento de impunidade. Então eu acredito, e isso vem ocorrendo nos últimos anos, todos os casos estão sendo esclarecidos, as pessoas estão sendo presas, então aqueles autores contumazes de homicídio, às vezes jovens que matavam 3, 4, 5, 6 vezes, não estão conseguindo repetir esse fato porque estão presos. E também se deve, eu entendo, boa parte também pela mudança de postura da Vara da Infância e da Juventude, que tem tido como praxe agora, como regra, internar os adolescentes autores de homicídio, que até então, pouco tempo atrás, infelizmente, tínhamos casos de adolescentes que praticou 5, 6, 7 homicídios e nunca era internado. Hoje não, hoje basta uma tentativa de homicídio ou um homicídio confirmado, que o Poder Judiciário, através da Vara da Infância, tem colocado esses adolescentes, né, no sistema socioeducativo, nos CASs, né, eles estão ficando internados, e isso também, com certeza, reflete para que outros adolescentes não queiram praticar homicídio ou assumir falsamente homicídio, porque sabem que poderão ser penalizados e internados. Um outro detalhe, doutor, que me chama a atenção, bandido matando bandido, né? Uma boa parte, né? Esse ano tivemos, os 2 primeiros eram pessoas que faleceram, tinham envolvimento com drogas, né? Com passagens criminais, até com envolvimento com possíveis facção criminosa. Tivemos um caso de um infanticídio, que foi uma tragédia, o pai que atirou fogo numa casa e morreu a jovem de 13 anos, né? Então, um caso de feminicídio. E os outros, o último caso aqui do Marcelo, que é uma pessoa que não tinha relação nenhuma com o crime, né?
É um trabalhador que saiu do trabalho e acabou sendo assassinado. Esse é o caso que ainda não está esclarecido, mas nós estamos investigando, contando com o apoio aí da comunidade, da família também, que sempre nos procura. A gente esperamos aí que cheguem novas informações que a gente possa esclarecer esse crime. E um outro caso que envolvia também pessoas que não vão dizer bandidos, mas pessoas que usuários de drogas, que viviam aquela vida desregrada, né, que acaba se expondo ao risco de algo de ruim acontecer. Como foi o caso também lá no bairro Quarta Linha, de um senhor de 50 e poucos anos que foi assassinado por um adolescente na companhia de um casal. Então, mas o que para a polícia importa é essa redução drástica, né, de 50% de 2020, que já foi baixo o número de 12 para 6, e 900% de 2015 para esse ano. Esperamos que ano que vem a gente consiga, se talvez não baixar mais, pelo menos manter esse patamar aí em 7, 8 ou no máximo 10 homicídios por ano. Para encerrar, doutor, e a colaboração da comunidade, da população? É muito importante. A Polícia Civil, ela trabalha com informação e nós não somos mágicos, não temos bola de cristal para esclarecer as coisas. A informação tem que chegar até a polícia e o papel da população é primordial, né? A gente tem nossos canais de disque denúncia, né, através do número do WhatsApp, tem também 181 e 197, que são telefones em que as pessoas podem passar as informações de forma sigilosa, podem ter certeza que não vão ser identificadas. E essa informação é muito importante. Em muitos casos, a gente tem esclarecido e o Poder Judiciário tem corroborado, e o Ministério Público também corroborado essa posição, muitas vezes sem uma testemunha presencial, alguém que tenha dito, eu vi, mas só baseado em denúncias que chegam até a polícia, que são pessoas de bem que passam a denúncia, né? A gente tem conseguido condenações e prisões de pessoas baseado apenas em denúncias. Muito obrigado e mais uma vez, não sendo repetitivo, mas é importante destacar os parabéns à equipe do delegado André Milanese pelo trabalho maravilhoso, fantástico no ano que está se encerrando. Amanhã, no Linha Verdade, a gente conversa com o delegado Yuri Micheluzzi, falando sobre a realidade dos roubos aqui na cidade. Voltamos ao estúdio e para o programa Linha Verdade.